Progressão aritmética. Bom, para entender a progressão aritmética, é necessário entender o conceito de razão. Razão é um número que é somado aos termos, nesse caso, da progressão aritmética, né? Então, aqui a gente tem que a razão ela pode ser calculada como um termo, né, dessa sequência menos um outro termo ali que você possa selecionar menos um, né? O mais ideal é você pegar ali um próximo a ele, né? Considerando ali que esse termo fosse o A3, por exemplo. Então, você pegaria o A3 menos, aí seria o A3 menos 1. Aí ficaria A3 menos o A2, né? E para você achar esse A3, o valor desse A3, você poderia aqui converter aqui nessa fórmula, né? Mas para a gente descobrir um termo ali, né, dessa sequência aritmética, a gente pode entender que ele está sendo ali a média entre os dois termos ali que estão ao lado dele, o posterior e o anterior. Ou seja, o A2 no caso mesmo, ele seria ali, né, igual a média aritmética do A1 e do A3, que seria o termo anterior a ele e o posterior a ele. Ou seja, um termo é a média aritmética do antecessor com o sucessor. Bom, como é uma sequência, né, em uma progressão aritmética? A gente tem um valor que é a razão, que é somado sempre constantemente, um valor constante, e considerando, por exemplo, uma sequência em que começasse pelo número 2 e que a razão fosse igual a 2. Ou seja, você teria 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. E assim progressivamente, né? Ia somando sempre essa razão até você impor ali um limite. Aqui a gente tem o termo geral, né? O que seria o termo geral? Seria ali a fórmula, né? A equação ali que vai te ajudar a calcular um valor de alguma posição. O valor do 11º termo, né, dessa progressão. Então, você vai conseguir através dessa equação aqui. Ou seja, o n, né, seria o termo, né, que você quer calcular. Por exemplo, o 11º termo, né, o k seria o primeiro termo dessa sequência, né? Independente de qualquer coisa, é o primeiro. Ou seja, seria o A1, né, o primeiro. E aí você substituir aqui e soma mais, né, esse n aqui, né, o 11º seria o 11 menos esse o primeiro termo daqui vezes a razão, né, que é aquele valor que você soma toda hora, mas nesse caso aqui você está multiplicando. Bom, em questão da classificação, a gente vai ter que a sequência ela vai ser constante quando a razão for igual a zero, ou seja, não tem valor para somar, ela continua a mesma coisa. Ela vai ser crescente quando for um valor maior que zero, né? Aí pode ser 1, 2, 3 ou 4, qualquer um que seja. E aí aqui tem o exemplo do 2 mais 2 mais 2 mais 2. E ela vai ser, né, uma decrescente quando a razão for menor que zero. Ou seja, você tem aqui o 15, a razão aqui seria menos 5, né? Então você tem ali o 15, menos 5, 10, menos 5, 5, menos 5, 0 e assim progressivamente. E para você conseguir achar, né, a soma de todos os termos aqui dessa sequência, por exemplo, da 4, dessa daqui, da crescente, da constante ou da decrescente, a gente tem aqui essa forma em que a soma dos termos vai ser igual ao primeiro termo mais o valor do último termo vezes, né, a posição dele aqui sobre 2.